Olá, eu sou a acadêmica Ilona Pratos Camelo. Eu estarei apresentando para vocês uma videoaula com o tema Divulgação à Compostagem. Eu faço parte do curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas e, a partir de agora, estarei abordando esse tema gerador. Como fazer os resíduos sólidos virarem adubo? Esse é o primeiro questionamento que eu vou iniciar essa aula. Um instrumento que eu vou mostrar para vocês, ele é um instrumento que é fácil, o processo é um processo considerado limpo, sem odores e com utilização de pouco espaço para sua instalação. E esse instrumento é a compostagem. A compostagem, ela traz uma reciclagem desses resíduos sólidos que até então seriam destinados a lixões e aterros. E a proposta da compostagem é reciclar esses compostos orgânicos, devolver a esse solo os componentes básicos para sua formação. Por que compostar? Quando se faz essa pergunta, por que compostar, a gente tem que voltar em questões sustentáveis. Uma pessoa produz cerca de 383 quilos de lixo por ano. Esse dado é um dado antes da pandemia. Os dados durante a pandemia nos apontou, como os dados da Abrelp, que estima-se que no isolamento social, com essas rotinas que até então não eram dedicadas totalmente nas suas residências, e a partir de então se tornaram rotinas residenciais, com essa modificação na rotina, vai acontecer um aumento da geração desses sólidos de 15% a 25%. Isso em números é gigantesco. Por que compostar? A compostagem, ela permite uma redução, um desvio desse destino, que até então seriam lixões e aterros, ela desvia esse destino, fazendo a destinação para uma compostagem, que, em termos de porcentagem, reduz em torno de 50% a destinação incorreta. Então, tem pesquisas que indicam até 60% dessa redução de sólidos indo para aterros sanitários e lixões. O que é a compostagem? A compostagem, o conceito dela é que ela é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica em um material semelhante ao solo. Isso quer dizer que a compostagem, ela permite que essa matéria orgânica se transforme e consiga retornar a esse solo. Claro que isso vai ter vantagens para as produções que vão ter em cima desse solo. Quando eu falo de compostagem, eu estou falando em um produto que é chamado de composto. Esse composto, ele vai ter como principal função a adubação. E essa adubação, esse fertilizante, ele vem exatamente desses resíduos orgânicos, que aceleramos a sua decomposição. A compostagem, ela vai se assemelhar, ela vai simular a compostagem natural, que acontece na natureza. As vantagens do uso da compostagem. São várias as vantagens do uso da compostagem. Aqui nesse slide eu coloquei algumas das mais interessantes que eu considerei. A primeira vantagem que eu considerei no uso da compostagem, no uso desse composto, que pode ser tanto o humus como o chorume, que eu vou falar em slides posteriores, eu tenho a fertilização de solo. O solo ele vai estar fertilizado de uma maneira mais eficiente,
tão eficiente que essa compostagem, esse composto, ele vai permitir uma retenção maior de água nesse solo, uma aeração desse solo e uma retenção maior de nutrientes no solo. Além disso, eu utilizando esse composto, eu também vou ter em contrapartida a redução do adubo químico, porque eu já estou utilizando um adubo extremamente orgânico, um adubo com características naturais. A redução da emissão dos gases do efeito estufa é algo muito falado dentro da literatura da compostagem, dos incentivos de divulgação da compostagem, desde da rota que esses resíduos teriam, o gasto desses compostos vindo do petróleo, a gasolina, por exemplo, seja a redução dessa rota que esse resíduo iria ter, a própria estado de decomposição, uma vez que ele ficaria ali se decompondo em lixos e aterros, emitindo um maior volume de gases do efeito estufa. E dentro da compostagem eu tenho uma redução significativa da emissão desses gases. Eu também tenho como vantagem a redução nos resíduos do aterro e lixão, a redução na destinação, que antes iria para esse aterro e esses lixões, e agora não vai mais, porque eu vou conseguir utilizar isso de uma maneira dentro da minha própria residência, com um pequeno espaço, e sem muito investimento, tá? Pelo menos não financeiramente, mas sim de boa vontade e de um olhar sustentável também. Esse slide ele vai nos trazer o ciclo da matéria orgânica. Basicamente, eu tenho dois destinos para a matéria orgânica. Eu posso destinar isso de maneira incorreta, que é em lixões e aterros, ou eu posso destinar isso de uma maneira mais correta, que seria um dos exemplos, a compostagem. Na compostagem, eu vou ter a produção de um composto, de um adubo, de um fertilizante. E esse fertilizante, ele vai conseguir equilibrar esse solo quando ele devolve os componentes naturais desse solo. Se eu utilizar isso dentro de uma horta comunitária ou de uma horta residencial, eu vou ter isso direto no meu prato, na minha alimentação, e eu vou voltar o ciclo na hora que eu destinar esses resíduos orgânicos, que no caso eu vou destinar para a minha composteira, e aí eu vou ter novamente esse resíduo sólido, esse composto orgânico sendo devolvido de maneira correta para o solo. Compostagem doméstica. A compostagem doméstica, ela é uma excelente rota para colaboração para o meio ambiente. A compostagem doméstica também vai ter um belo olhar para a sustentabilidade. São várias formas de compostar, são várias técnicas de compostagem. Aqui, nessa aula, eu vou trazer uma técnica mais utilizada exatamente por deter um menor espaço dentro das residências. Ela pode ser realizada com caixas ou com baldes. Essas caixas são caixas geralmente já compradas, prontas. E os baldes podem ser baldes para também uma forma de reciclar alguns baldes que podem ser utilizados, seja com gordura vegetal, pessoas que têm restaurantes, e a gente também pode fazer essa reciclagem também nesse momento de montar a composteira. A utilização dessa compostagem, desse composto, que nós temos dois tipos de composto, nós temos o humus e o chorume, tá? Esse chorume não é o mesmo chorume produzido em lixões e aterros. Lá não somente possui matéria orgânica, lá também nós temos compostos inorgânicos que vão trazer em vários graus uma toxicidade. Aqui nós temos um chorume com alto potencial fertilizante, tá? E ele é do bem. E o humus é o composto sólido que vem dessa composteira. No caso, em ambos os casos, nós vamos ter a utilização como fertilizante para plantas ou hortas.
Nessa imagem, eu vou ter duas imagens, mas em ambas eu vou trabalhar da mesma forma, porque a utilização, a aplicação e a função são as mesmas. Aqui na compostagem, que eu utilizo caixas prontas, que eu posso adquirir na internet ou em casas agropecuárias. Essas, a função é semelhante aos baldes, que eu preciso realizar algumas modificações para a montagem dessa compostagem, dessa composteira. No balde, eu vou ter que realizar furos, tá? Furos. No balde 3, que é esse primeiro para mim que estou colocando ali, eu tenho que realizar buracos um pouco maiores, porque eu vou querer colocar aí um acelerador de compostagem, que são as minhocas do tipo californiana, que são as mais utilizadas por uma questão de adaptação ao clima e ao solo. No balde 2, eu vou ter as perfurações também na base desse balde, mas as perfurações eu preciso apenas para passar o líquido, o composto líquido da composteira, que é o chorume. Além disso, eu preciso também fazer furos em menores quantidades nas laterais desse balde para promover uma aeração dessa compostagem. Agora, preparado esses baldes ou caixa, eu preciso montar a minha composteira. E eu vou começar a minha montagem com o balde 3. Esse balde 3, eu vou colocar ali camadas de terra, camadas de matéria orgânica e camadas de palha para cobrir. Quando eu for consumir na minha residência alimentos de origem orgânica, eu vou destinar sempre a essa caixa, a terceira caixa. Coloco, cubro com palha. A palha evita a perda da umidade, que é um fator importantíssimo para quem faz a compostagem. A umidade precisa estar alta, mas não extremamente úmida, mas precisa estar alta, porque os micro-organismos utilizam basicamente a água para realizar os processos de decomposição, além de outros compostos, que também são inorgânicos, orgânicos e inorgânicos. E aí, eu vou colocar nessa primeira caixa, eu já posso colocar na primeira caixa ou na segunda caixa, depois que ela estiver cheia. No momento que essa terceira caixa encher, eu coloco para a posição número 2, que é do meio, e pego a que era número 2 e boto para número 3, já vazia, e eu vou fazer novamente preenchimento. Eu vou promover o enchimento dessa terceira caixa ou terceiro balde. Nesse momento que está cheio esse segundo balde, eu já posso providenciar as minhocas californianas e eu vou colocar elas ali para elas acelerarem esse processo de decomposição orgânica. Uma vez que elas se alimentam desses compostos orgânicos, desses restos orgânicos, e elas fazem a sua excreção, que são anelídeos, então a excreção dele é pela epiderme, e essa excreção vai dar o alto grau de fertilização desse adubo. Aí nós vamos ter o humus como um composto. No decorrer desse processo de decomposição, nós vamos ter um segundo produto, que é o chorume. E o chorume, ele vai ser depositado nesse balde número 1, que é exatamente o balde onde eu vou ter a passagem apenas desse composto líquido da composteira. No caso do chorume, eu não vou fazer a colocação diretamente no solo. Eu preciso fazer uma diluição desse chorume. E a diluição é de 1 para 1. O que isso quer dizer? Que exemplificando, a cada 1 litro de chorume, eu vou ter 1 litro de água sendo colocada para misturar, para diluir. Quando tiver a diluição já realizada, eu já posso fertilizar as minhas plantas e as minhas hortaliças. Lembrando que o chorume, muitas da literatura afirma que é também além de um fertilizante, é também um pesticida. Então, eu posso fazer a borrifação foliar.
nas minhas hortaliças, nas minhas plantas, que vai garantir evitar alguns tipos de praga que pode atingir ali. Então, a compostagem é um processo que vai diminuir essa decomposição orgânica e destinar ela de maneira correta, que é voltando para o solo. Esse último slide aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos hoje. O primeiro ponto que nós vimos foi a importância de compostar. A importância sustentável. Eu consigo fazer uma compostagem com um olhar sustentável da não destinação incorreta. Eu vou destinar de forma correta esses resíduos. O que é uma composteira? Esse é o segundo ponto que nós vimos. A composteira é um processo, é um instrumento que faz um processo chamado de compostagem. E essa composteira, ela traz alguns benefícios, que é o nosso terceiro ponto. As vantagens de uma composteira. Eu poderia citar até mais do que foi citado aqui, mas as principais foi a qualidade que vai ter o solo onde eu colocar esse composto. A composteira vai destinar de maneira correta os meus resíduos sólidos, reduzindo o impacto ao meio ambiente, seja ele pela destinação incorreta, como também pelos efeitos da dissipação dos gases de estufas, que aconteceria no momento que eu destinasse de maneira incorreta. Então, há uma redução dos gases de efeito estufa, bem como o destino incorreto também é reduzido. Eu tenho aí um ganho sustentável e um ganho também familiar, porque eu vou ter a possibilidade de fazer um adubo, um fertilizante de alta qualidade e reduzir, assim, o uso no solo de adubos químicos. Nós vimos também como realizar uma composteira doméstica, seja ela através de caixas compradas diretamente de lojas, ou realizar uma composteira doméstica através da reciclagem de baldes. A composteira doméstica, ela deve ser organizada de uma maneira que possibilite a umidade desse solo e também a utilização de minhocas para acelerar esse processo de compostagem, para acelerar esse processo de degradação, de degradação desses compostos orgânicos. Agradeço muitíssimo até aqui. Essas biografias são as referências que eu utilizei para fazer esse material e para gravar essa videoaula. Agradeço. Obrigada.